Vamos entrando. Vamos lá, sobre a injustiça política. Tem uma notícia triste para vocês. A democracia é injusta. E é por isso que quando eu falo que eu sou uma pessoa que é contra a democracia, muita gente fica, por ignorância ou por estar aí na superficialidade das retóricas, acaba me taxando de... Como elas falam? Então você é a favor de uma ditadura? Então você é a favor de... Você é antidemocrática? Só que as pessoas começaram a... Muito 880, né? O negócio não é... Não é que é 880. As pessoas começaram a endeusar a democracia sem saber o que ela é. Elas transformaram a democracia num deus. E se você perguntar para as pessoas o que é democracia, elas não sabem te responder. A democracia, ela não é o que você quer que ela seja. A democracia não é justiça, não é, sei lá, qual adjetivo imputem ela. A democracia, ela é uma palavra criada na antiguidade e ela tem um motivo de ser aquilo que ela é. O que a democracia presume hoje? Só para dar um preâmbulo, rapidamente, pela República de Platão, tá? Na teoria de Platão, a democracia seria uma república, né, que é uma respública corrompida. Então, segundo Platão, você teria 3 tipos de governo. Que seria a monarquia, que seria um governo regido, uma sociedade regida por uma pessoa, que quando bem intencionada seria um rei, né, um monarca. Quando essa pessoa se corrompe, ela se tornaria um tirano. E aí você tem a aristocracia, que seria uma sociedade governada por poucos e bons, que quando corrompidos, quando começam a governar essa sociedade sem consequências, eles se tornam uma oligarquia, né, os oligarcas. E aí você tem a república, né, que deu origem ao nome, né, a República de Platão, que quando corrompida se torna uma democracia. Então, o conceito de democracia por si só já é ruim. Nunca foi uma coisa boa. Ele começou a ser usado como algo positivo depois da independência, não. Sim, desde que o Brasil se transformou numa república, desde 88, né? Nova Constituição e tal, a redemocratização desde que eles 1889. 89. Então, a gente já se abraçou em cima dos conceitos de uma democracia e não de uma república, porque mais que a gente tenha tido o nome república. Então, na verdade, são conceitos distintos que as pessoas estão confundindo um pouco. Sim. Muito bom você explicar isso. Sim. E aí a democracia parte de alguns... A república te torna mais livre por essência, tá? Uma república seria o modelo que a gente tem nos Estados Unidos hoje, que é o voto estrital, que é mais autonomia para os estados, por área, e o presidente ele acaba não tendo um papel tão relevante quanto ele tem no Brasil, por exemplo. Esses 3 poderes, os 3 poderes são uma concepção revolucionária, né, que veio da Revolução Francesa, né, que é o judiciário, o legislativo, o executivo. Isso aí tem uma importância, mas ainda assim dá muita autonomia perto da autonomia que os governadores têm. E aí o governador seria como se fosse um monarca, que rege ali aquela sociedade de acordo com as mudanças, até de acordo com o clima daquela região, de acordo com as necessidades daquela cultura, porque, de novo, os Estados Unidos também é um país enorme, Sim. que tem peculiaridades de acordo com a área que você igual o Brasil, vive. Regionalidades. Perfeito. Né? E aí, por isso que, aí quando você transforma a república numa democracia, que é o que a gente tem aqui, ela vira essa loucura, esse absurdo que a gente vive hoje. E, ao mesmo tempo, o que eu vou completamente contra a democracia, e aí é uma coisa que, quando você explica, as pessoas entendem um pouco o que você estava querendo dizer, é o seguinte: a democracia presume como é que a gente pode falar? A democracia presume a ditadura de 51%. Ou seja, você tem 49% das pessoas que não estão de acordo com aquela decisão. Então, vou te dar um exemplo. Se passa essa PL agora, que é contra o homeschooling, tá? Que proíbe, que criminaliza o homeschooling, quem que vai se prejudicar? As pessoas que querem praticar o homeschooling. Ou seja, a democracia não é boa porque ela está te falando o que você tem que fazer em relação à tua vida e em todos os âmbitos. Então ela vai te falar como você tem que educar teus filhos. A democracia também presume mais Estado. O ideal nisso seria uma anarquia? Eu não consigo imaginar o que seria uma democracia no modelo que a gente espera. Ela é isenção total do Estado, né? E talvez... Aí não.
Eu tenho... Existem várias pautas do anarcocapitalismo que eu defendo. Perdão. Liga o ar-condicionado, aperta o botãozinho do silencioso. Você vai apertar o botão de power, gentileza, e bota o silencioso. Coisa de 2 segundos você faz isso. Liga um, depois bota o outro. Senão a gente vai derreter aqui, gente. Foi mal. Vamos lá, Pedro. Eu tenho um pé no libertarianismo, assim, eu não sei te falar exatamente o que eu defendo hoje. Eu sei que eu odeio a democracia, tá? E aí, muita gente vai recortar esse trecho e fazer, mas tá tudo bem. Mas, enfim, já tô acostumada. Já tô acostumada. Eu odeio a democracia. Agora, o modelo ideal que poderia ser instaurado hoje, eu não sei. Mas o que eu sei é que a democracia não é o ideal. Eu sei que o que eu defendo está muito alinhado com o anarcocapitalismo, mas tem um porém aí que é a questão moral. O anarcocapitalismo defende a isenção do Estado, né, e o livre mercado total. E isso eu também não sou 100% a favor, porque eu acho que precisa existir um Estado para cuidar da questão da segurança. E qual que é, e aí que entra um outro cancelamento que eu tive um tempo atrás. Qual que é o modelo, até hoje, no Ocidente, que mais se adequou, no Ocidente, imagino que no mundo todo, que mais se adequou ao que eu defendo hoje? Que é você ter um Estado para defender a segurança e autonomia dos como fala? Dos condados, das sociedades locais. Não. Idade Média. Porque na Idade Média você tinha um rei que mais guiava uma questão moral e patriarcal alinhada aos valores cristãos, né, da Igreja Católica. E você tinha a autonomia dos senhores feudais. Né? Então você tinha os feudos, você tinha liberdade total. Então foi uma época onde não existiu escravidão. Né? Então você tinha... inclusive, os senhores feudais, era uma sociedade que se complementava como um todo, porque você tinha os senhores feudais que ditavam as regras ali nas terras dele, onde os camponeses podiam usar essas terras para plantar, para sustentar a própria família, para construir a casa deles. Em troca, eles davam 1/3 do que eles recolhiam para o senhor feudal, e esse senhor feudal dava, ao mesmo tempo, a proteção para esses camponeses, porque vamos lembrar que era uma época onde existiam invasões bárbaras, né? Então os bárbaros invadiam, matavam todo mundo. O próprio conceito dessas comunidades, que a gente imagina cidades assim da Idade Média, você tem os camponeses ali, o pessoal cultivando ali grãos, e aí tem uma cerca em volta. Então essa cerca, o muro da cidade, era o senhor feudal. Exato. E aí quem estava ali dentro pagando o seu imposto de 1/3 estaria protegido. E não era obrigatório também, era um negócio assim, se você tiver, se você colher tanto, tiver para tua família e aí ele podia vender, ele podia comercializar aquilo que ele estava plantando. Não, perdão, o que era, vou voltar. O que ele poderia fazer? Ele podia plantar para sustentar a família dele, ele plantava para pagar essa porcentagem como imposto em troca de proteção, em troca de uma série de coisas, e o que sobrasse ele poderia comercializar. E aí existia a questão do livre comércio. Ninguém proibia ele de ir para as feiras vender o produto dele, tanto que daí surgiram os burgueses e os novos ricos, porque alguns camponeses, algumas famílias se tornaram ricas, né, vendendo o produto delas, tal, e acendendo. Começou a aumentar a produção, vendendo mais, né? Exatamente. Entendi. Então o comércio era livre, né? Então, agora, você vai me falar, como é que isso poderia ser aplicado nos dias de hoje? Eu não sei. Talvez mais perto de uma república, como a gente tem nos Estados Unidos. O exemplo que eu dei dos Estados Unidos, do tipo estados. assim, os estados tem estado com pena de morte, tem estado que não tem. Tem um estado que é a Califórnia, que, se eu não estou enganado, parece que é de boa você roubar até $100 de uma loja. Até. Sim. Aí, porra, o pessoal todo dia lá fazendo pequenos furtos até o teto de... E aí... Sim, é bom, mas ainda não é o ideal. Né? E aí entra também a minha parte monarquista. Né? Que aí mas você quer que... Você fala monarquista, todo mundo acha que você está defendendo um rei com uma coroa de ouro. Exato, com... Né, uma roupa vermelha, assim. Exato. Não, gente, assim, o monarca, você pode ver... É óbvio que sempre existiu gente babaca, né, preenchendo essa posição, mas, normalmente, o que acontece numa boa monarquia, com bons parâmetros morais cristãos, é que essa criança vai estar... Ela vai começar a ser treinada desde muito cedo para adquirir aquela posição. Então ela vai ter pessoas, e ela vai ter uma equipe muito boa que vai ensinar para ela valores morais, valores de fé, valores em relação à administração. Ela vai aprender várias coisas que uma pessoa que um Lula, por exemplo, jamais teria acesso.
Você entende? Então, essa criança ela é preparada desde cedo para assumir aquela posição. Chegando lá, se mesmo com tudo isso ela resolve ser um babaca, ele é deposto. E era isso que acontecia na Idade Média. Se um rei começasse a ter atitudes arbitrárias, ele era deposto. As pessoas iam, existia, né, o que a gente chama hoje de plebiscito, as pessoas iam à rua e elas depunham aqueles reis. Ou seja, o rei que fazia merda tinha uma votação ali do tipo assim, cara, eu não quero mais que você seja o nosso rei, não quero que você represente mais o nosso reinado. Se ele começasse a passar da linha que ele que ele se predispunha, que a posição dele era predisposta a cumprir, ele era deposto. Então ele tinha esse medo, porque as pessoas vão lembrar que era uma época onde as pessoas eram muito cristãs, muito católicas, então a régua moral era outra. Então o cara passava um pouco daquilo e ele era deposto. Então ele nem queria passar da régua moral. Entendeu? Para isso, para a questão de gestão, ele tinha os senhores feudais. Então é uma mistura de ancapistão com idade medieval, assim, que eu defendo. É muito doido. Como é que você vai trazer isso para hoje? Eu entendi, parece um pouco inviável hoje na nossa situação. Porque é igual o comentário do Renato Mateus aqui. Se contar com a abstenção, nem é ditadura da maioria, já é ditadura dos 35%, 40%. Perfeito, porque a gente ainda tem... perfeito comentário. Porque a gente ainda tem a história do voto por... Né, dos expoentes dos partidos que puxam um monte de voto. Então a gente tem injustiças nesse sentido. Você tem, por exemplo, o Adrilles Jorge, que teve 100 mil votos, mais de 100 mil votos, por São Paulo e não entrou. Só que você teve candidatos do PL de 60 mil, 70 mil votos que entraram. Caramba. Ou seja, no sistema democrático em que a gente vive, nem sempre os parlamentares, aliás, nem sempre não, eu te digo que a maioria, pelo menos a metade que está lá, não está eleita pela maioria do povo. Ou seja, isso que eles talvez chamem de centrão. Eu ouvi essa teoria em algum lugar, tipo assim, pô, essa galera que entra sem ter o voto popular, ou seja, não teve voto suficiente, se você botar na balança, entrou por conta de coeficiente eleitoral, seria aquela galera um pouco menos comprometida com o seu eleitor. Aí é indiferente. Será? Aí entra esquerda, direita, centrão, porque é por número de votos. Ah, tá. Mas é claro que, assim, hoje em dia você tem, acho que o PL, né, tá com a maior frente, o PL? É. Imagino que sim. O maior quantidade maior banca do Congresso, né? O PL. Então tem um monte de gente lá, óbvio, majoritariamente da direita, porque é o partido do Bolsonaro hoje, né? Mas em outros partidos pode ser qualquer coisa. É o que tiver mais voto. Ele puxa o que tiver mais, como é o número de votos. Entendeu? Só um comentário aqui. Gente, a gente vai ler as perguntas, tá? A gente está passando aqui. Por exemplo, cidades e estados da Idade Média foi a melhor época para livre comércio da história. Várias rotas comerciais foram criadas na Europa, África e tudo mais. Pessoal comentando aqui. E aí um ponto que eu perguntei, eu acho que eu não lembro se você... aqui, ó, bancada atual é o PL mesmo, ó. PL com 76, PP com 56, PT com 56, que é a segunda, né? Empatada, né? A bancada isso é a bancada atual. Obviamente, ano que vem vai mudar isso daí, mas o PP, a gente tem isso daí. onde o Jair também já já fez parte.